Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Divã, nosso Papo de Divã de volta. Eu sou Bianca Cirilo, para aqueles que não me conhecem, e hoje nós vamos conversar sobre um sentimento que atrapalha muito as pessoas atingidas por abuso afetivo, que é a vergonha. Em que contexto nós vamos analisar a vergonha? Muitas pacientes me colocam o quanto é difícil sair de uma relação abusiva, porque elas ficam realmente muito tomadas por toda aquela ameaça, por todo aquele terror psicológico que você, se vive uma relação abusiva, sabe muito bem como é que é. E no momento em que esse terror chega num ponto, elas começam a colocar isso para outras pessoas, abrir para algumas pessoas que estão vivendo uma relação dessa natureza. E elas relatam que existe uma vergonha que começa a nascer dentro delas quando elas ficam adiando essa saída, uma vez que os outros ou algumas pessoas já sabem que aquela relação não é uma relação positiva, é uma relação que a prejudica. E no momento em que ela conta, ela traz que isso fica fazendo uma grande pressão. Poxa, o que as pessoas vão pensar? Estou ainda nesse casamento, estou ainda vivendo dessa forma, estou ainda me submetendo a toda essa agressão verbal ou física. E no momento em que isso é contado para alguém, começa a acionar dentro dela um sentimento de cobrança. Eu preciso fazer alguma coisa. O que as pessoas vão pensar? Eu estou vivendo há tantos anos, eu reclamo. E aí ela começa a se retrair, mas algumas pessoas já sabem. E essa vergonha vai tomando uma proporção, muitas vezes, desconfortável demais dentro dela. Uma outra situação é quando a vergonha aparece no momento em que elas saem do casamento, né, dessa relação destrutiva. Aquilo tem uma visibilidade que, obviamente, gera constrangimento, algumas pessoas ficam sabendo, e aí ela retorna. E quando ela retorna para esse abusador, mais uma vez, ela experimenta esse sentimento de vergonha, agora num outro contexto, onde ela se sente julgada. Poxa, você voltou depois de tudo que aconteceu e agora você retoma? Existem duas questões importantes para a gente analisar. Uma é, sair de uma relação abusiva não é uma tarefa fácil, porque mexe com uma série de travamentos e conexões afetivas inconscientes. Travamentos por conta de traumas, dificuldades. Não basta só você saber que um abusador te faz mal. Isso é uma informação valiosíssima para você aferir e analisar que relação é essa. Mas isso por si só não é suficiente para você sair. Você precisa trabalhar os sentimentos inconscientes, aquilo que te faz permanecer com pessoas que te prejudicam. Não é uma coisa tão simples. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é que sair de uma relação abusiva é enfrentar um julgamento público, muitas vezes duro, além de toda uma perseguição que o abusador cria em torno disso. Então, obviamente, não é tão simples sair. No momento em que você consegue sair e depois você se arrepende e volta, isso também mexe muito com a sua autoconfiança, mexe com aquela sensação, poxa, eu não consegui bancar, eu não consegui sustentar aquilo que seria bom para mim. Então vamos voltar à vergonha. A vergonha é um sentimento que, obviamente, como todos os sentimentos que você experimenta numa relação tóxica, ela também serve como ferramenta de manipulação para o abusador. O abusador mexe com o seu medo de se sentir exposta ou de se perceber realmente exposta. Ele te coloca numa situação vexatória, ele te desqualifica publicamente. Isso tudo vai gerando vergonha, raiva, tristeza. Um primeiro sentimento é a vergonha, porque quando você é exposta publicamente, você obviamente fica com a sua reputação afetada, a sua intimidade fica violada. Isso é uma violência psicológica que ele pratica e que vai, obviamente, gerando uma sensação de querer fugir, de não querer aparecer ali de jeito nenhum. E a vergonha é um sentimento, assim como o medo, ela é um sentimento que restringe. O medo também restringe, é diferente da raiva. A raiva, por exemplo, é um sentimento que geralmente ela produz o quê? Um ímpeto, uma impulsividade, o ímpeto de fazer alguma coisa. Agora, o medo e a vergonha, em geral,
pela própria natureza desses sentimentos, eles geram o quê? Necessidade de se esconder, necessidade de sair dessa visibilidade. E o abusador, obviamente, ele manipulando isso, ele vai fazendo com que você fique cada vez mais restrita. Coisas do tipo, eu vou sentir vergonha depois de passar necessidade, se eu dependo muito desse abusador. E aí eu vou trazer um caso que ilustra bem essa questão da vergonha, o que a paciente sentiu. E aí a ideia não é a gente julgar os valores da paciente, a ideia é justamente trazer uma reflexão do quanto as crenças, elas fazem com que você permaneça numa situação difícil e ruim por medo de ser julgado. Muito bem. Essa paciente, ela foi traída pelo marido com uma amiga da família. Isso veio a público, ele assumiu esse relacionamento, ele deixou essa moça, assumiu o relacionamento, isso gerou um constrangimento muito grande para os filhos, para a família, e ele não teve nenhum, ele é um narcisista, né, classicamente, e ele foi viver com essa moça e começou a hostilizar essa paciente. E ela, a vergonha que ela sentia, além de ter sido traída, era uma vergonha de ser uma mulher separada. Lembrando do relato, ela trazia isso. Como que eu vou olhar para as pessoas por estar separada? Mesmo numa sociedade como a nossa, que já tem valores diferentes, é uma sociedade mais flexível com relação a isso, dentro daquilo que ela traz como crença, daquilo que ela traz como valor, isso é um grande sofrimento. Então, assim, a vergonha por estar separada, ela nem precisa tanto dele assim. Ela tem um recurso, não consegue, obviamente, viver sem a pensão dos filhos, mas aquilo gera nela uma sensação de que ela é menor do que as outras mulheres. Interessante, ela traz isso muito forte. Uma sensação de estar separada significa eu fracassei. Eu tenho vergonha do fracasso que foi o meu casamento. E aí, quando a gente vai trabalhar as questões de crenças, é interessante que ela traz a narrativa da mãe como uma mãe muito austera e também uma mãe narcisista. Essa escolha do parceiro agressor estava muito ligada à repetição dessa relação com a mãe, no caso dela. E essa mãe traz exatamente todo um discurso preconceituoso em torno de relações afetivas e um discurso que traz um atravessador muito forte de que a mulher é menos do que o homem. E essa sensação de menos-valia, com todo o talento que ela tem, é uma moça que tem vários talentos, principalmente a capacidade de empreender, ela fica muito presa, muito encolhida. E aí, analisando com mais profundidade, vamos encontrar o quê? Relatos da infância que são muito sugestivos e são muito esclarecedores da forma como ela funciona hoje, diretamente ligada à menos-valia que a mãe produziu na relação com ela. Uma sensação de que ela precisava ficar no cantinho, uma sensação de que ela não tinha voz a não ser a partir de um homem, nem a partir do outro, a partir de um homem. A validação dela passou, a construção da subjetividade dela passou por essa validação. E isso fez com que ela ficasse numa posição muito difícil afetivamente, no momento em que ela é traída, e ela cogitou a possibilidade de que se ele se arrependesse dessa traição, ela o aceitaria. E aí a gente começa a analisar como que esse sentimento da vergonha, ele te coloca, pode colocar algumas pessoas, numa posição tão grande de inferiorização, de diminuição, que a pessoa perde esse valor pessoal. Ela não entende que a mudança de cenário na vida dela depende agora da capacidade dela recuperar essa autoestima, dela trabalhar esse sentimento de amor por si, essa capacidade de se descolar desse discurso materno. Isso é muito importante, porque esse sentimento de que eu sou menos é algo que vem de muito, muito lá de trás. E, obviamente, o abusador, quando ele percebe que ele está perdendo, uma outra situação, que agora eu lembrei de um outro caso, né? O caso dessa moça não, um outro caso. Ela conseguiu se separar, ela sentiu vergonha junto com raiva,
nesse caso foi vergonha e raiva, porque ele começou a difamá-la, ele começou a falar coisas que nunca foram verdadeiras e a fazer toda uma propaganda negativa em torno dessa moça. Então ele começou a duvidar da idoneidade dela, começou a falar sobre a intimidade dela com outras pessoas, começou a produzir uma série de mentiras em torno da reputação dessa moça, mentiras essas que fizeram com que ela sentisse ao mesmo tempo a vergonha, uma sensação de que eu queria sumir, não queria mais olhar para a cara de ninguém, e uma raiva muito grande. Então, assim, como eu falei, a vergonha pode vir junto com o medo, que você fica mais encolhida ainda, não quero aparecer, eu não quero nem saber o que as pessoas pensam de mim, porque isso me machuca muito. Ou a vergonha atrelada à raiva, pode vir com qualquer outro sentimento, mas a gente está trazendo aqui 2 exemplos. Essa vergonha atrelada à raiva, onde ela começa a se indignar com essa dúvida com relação à própria reputação. Então, se você está vivendo esses sentimentos, procure ajuda, trabalhe, identifique como é que o abusador te manipula, como é que ele utiliza essa vergonha para te manter presa a uma situação que você sabe que você vai precisar romper e ter coragem de assumir quem você é, ok? Nós vamos ficar aqui com mais um Papo de Divã. É sempre um prazer, é sempre uma grande alegria poder retornar a esse trabalho. Espero que esse vídeo tenha ajudado a todos vocês. Para aqueles que gostaram, compartilhem para que a gente possa, de fato, crescer, aumentar aí a nossa possibilidade de ajuda. E ficamos por aqui com mais um Papo de Divã. Até a próxima!